Bom dia, meus irmãos. É com muito temor que eu venho aqui, nesta manhã, trazer a palavra de Deus para todos nós, né? Para que Deus fale conosco. Porque é tão importante a palavra de Deus que a própria palavra ela destaca o maior livro da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119, dedicado à própria palavra. Então, que a palavra de Deus ela fale com você essa manhã. Assim como ela já falou comigo, através do Sandro, do Maurício, eles falaram sobre a presença de Deus. Eu estive pensando, meditando sobre essa palavra, e eu comecei a observar hoje a gente tem acesso a tantas informações, através da internet, a própria palavra, hoje nós temos aí, se nós voltássemos aqui há uns 30, 40 anos atrás, há um tempo atrás, nós jamais poderíamos imaginar que a gente teria a palavra de Deus, a Bíblia, em um aplicativo em áudio, ou através do YouTube, quantas pregações a gente ouve. Você pode escolher o assunto que você quer ouvir sobre determinado assunto, você ouve, você coloca, você procura. Então eu entendo que hoje a palavra de Deus, eu não quero aqui dizer que todos têm acesso, mas segundo uma pesquisa aqui no Brasil, vai nos dizer que cerca de 87% são cristãos. Então eu posso afirmar com segurança que 90% do povo brasileiro conhece a palavra de Deus. E aí a gente olha ao nosso redor por tudo que acontece. Eu não queria nem utilizar esse número de 87%, mas se 57% deste povo fosse de fato cristão, eu acredito que as coisas estariam um pouco diferentes. Não sei se concordam comigo. Aí a gente para pensar, eu parei para pensar, onde está o problema? O que é que está acontecendo? E eu gostaria de começar pelo começo, literalmente. Eu comecei a analisar o que está acontecendo. A gente vai começar pelo início, a gente vai lá para o livro de Gênesis. Aí você vai ver Deus, ele cria todas as coisas. A terra era sem forma e vazia, a palavra vai dizer, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra, sobre a face da terra. E aí Deus cria, ele separa o firmamento, ele separa a terra dos mares, ele cria as estrelas, ele cria o sol, ele cria a lua para separar dia e noite. E aí o interessante é que Deus ele dá uma ordem para a terra, ele vai dizer assim para a terra: produzam seres e animais de todas as espécies, e a terra vai produzir isso. Aí ele dá a mesma ordem para as águas, para o mar, ele vai dizer assim: produzam seres e animais de todas as espécies, conforme a sua semelhança. E assim Deus criou todos esses seres vivos. E depois que Deus cria tudo isso, ele diz que era bom, aí Deus ele vai dizer assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí a Bíblia vai nos dizer que Deus forma o homem. E Deus, ele, nas narinas do homem, ele sopra o fôlego de vida. E depois que ele cria o homem, ele cria um jardim e coloca o homem para cuidar desse jardim. Ele vai dar a seguinte ordem para o homem: olha, você pode comer de tudo que tem aqui. Só de 2 árvores você não vai poder comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Aí Deus vai dizer assim para Adão: o dia que você comer desta árvore, certamente você morrerá. Eu acho interessante aqui, meus irmãos, porque Deus ele já sabia tudo o que ia acontecer. Ele já sabia de tudo. Deus ele já prepara tudo, ele sabe o que ia acontecer, porque ele é Deus, ele sabe todas as coisas. E neste tempo, o homem perde aquilo que é mais precioso na minha e na sua vida, que é a presença de Deus. Quando Deus diz assim para o homem: o dia que você comer dessa árvore, certamente você morrerá. O que é que Deus está falando para Adão aqui? Se você me desobedecer, você vai pecar contra mim. E o pecado é que vai te afastar de mim. Eu não posso conviver com o pecado. Então, aqui, o que é que eu entendo aqui, meus irmãos? Quando nós saímos daquilo que fomos criados, se você olhar, quando Deus dá uma ordem para o mar criar todos os seres vivos, quando você tira um peixe da água e você coloca ele fora da água, ele pode viver por um tempo, mas o que é que vai acontecer com esse peixe? Ele vai morrer. Se você pegar um cachorro e você jogar ele lá no meio do oceano, do mar, e jogar ele lá no meio do mar, o que é que vai acontecer com ele? Ele pode durar um tempo, ele pode até nadar por um tempo, mas ele vai morrer.
E nós, da mesma forma, irmãos, quando se afastamos de Deus, nós morremos. Quando somos tirados daquilo que somos gerados, nós morremos. Então, o pecado nos afasta de Deus. E naquele dia em que Adão e Eva pecaram, eles morreram espiritualmente, sendo impossível que Deus convivesse com eles. Seria impossível o homem estar na presença de Deus pelo pecado. E a partir daí, Deus tira Adão do paraíso. Eu gostaria, irmãos, de falar hoje. Hoje a gente tem acesso à palavra, a gente vê aí igrejas com uma palavra boa, a gente vê igrejas cheias de pessoas, talvez eventos, podemos ver eventos aí cheios de pessoas. Você pode pegar um estádio de futebol hoje, você consegue encher um estádio hoje. Pega um bom pregador, pode colocar bons cantores, você vai encher aquele lugar, você vai encher aquele ambiente. Mas isso não significa que as pessoas serão transformadas ali naquele lugar. A presença de Deus pode estar ali. Mas a questão é, como o Sandro falou já hoje aqui para nós, Salmo 91, nós precisamos querer estar na presença de Deus. Nós precisamos viver na presença de Deus, habitar na presença de Deus. Então aquilo que foi perdido lá no Éden, que é algo de mais precioso para nós, que é a presença de Deus, é isso que eu quero falar com vocês essa manhã. Então, vamos passar um pouco a história. Vamos lá para Êxodo. Não precisam abrir aqui, eu vou falar rapidamente aqui, meus irmãos. O mais interessante é que Deus ele jamais se esqueceu de nós, porque a palavra de Deus nos diz que Ele nos amou primeiro. Por mais que sejamos pecadores, meus irmãos, Deus jamais vai se esquecer de nós. Vamos aqui para o livro de Êxodo. Vamos passar aqui além de Noé, além de Abraão, e vamos chegar até o livro de Êxodo, onde o povo está escravo no Egito. Aí em Êxodo 2, versículos 23, diz assim: Depois de muitos dias morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus que os filhos de Israel e se atentou para a sua condição. Interessante, irmãos, o povo aqui no meio de uma escravidão, o povo sofrendo, ele lembra de Deus e clama a Deus, pedindo para que Deus fizesse algo por ele. E o texto vai dizer que Deus, ele se lembra da aliança que ele fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. E aí Deus decide tirar o povo do Egito. Aí a sequência do texto vai dizer, Deus usa Moisés. Primeiro Deus faz um milagre na vida de Moisés. O texto vai nos dizer aqui na sequência que Moisés apacentava o rebanho do seu sogro perto do monte de Deus. Perto ali em Horebe, no Monte Horebe, o monte de Deus, também conhecido como Monte Sinai. Então Moisés chega ali naquela região, apacentando o rebanho do seu sogro, aí ele vê algo interessante. Ele olha assim de longe, ele vê uma sarça pegando fogo, e ele vê que aquela sarça não se consumia. Imagine um arbusto completo em chamas, e ele olha aquela sarça e ela não se consome. Aí eu fico pensando, Moisés poderia ter ficado com medo. O que está acontecendo? Talvez muitos de nós ficassem com medo, o que está acontecendo? Mas Moisés ele fica curioso, ele fala, eu vou lá ver o que está acontecendo. E quando Moisés chega naquele lugar, aí ele vê a presença de Deus. Aí Deus se manifesta a Moisés. Ele vai dizer, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. Aí Moisés vê a presença de Deus. E Deus fala para Moisés, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. E eu lembrei da aliança que eu fiz com Abraão, com Isaque e com Jacó. Eu decidi tirar o meu povo da escravidão do Egito. Mas eu vou usar você para tirar o povo do Egito. Aí Moisés vai dizer assim, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ou seja, Moisés, mas quem sou eu, Senhor? O que eu vou falar? Ele vai dizer adiante, o que eu vou falar quando chegar na frente de Faraó? O que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer para o povo? Eu vim aqui libertar vocês aqui da escravidão, vou tirar vocês aqui das mãos de Faraó. Aí Deus vai dizer assim para ele, respondeu-lhe Deus, certamente eu serei contigo.
Deus vai dizer assim para Moisés: não tema, Moisés, a minha presença estará contigo. E Deus levanta Moisés para libertar o povo da escravidão. E o interessante é que Deus ele faz muitos milagres através de Moisés. Vocês conhecem a história. As pragas, os milagres que Moisés faz diante de Faraó. Até que Deus endureceu por várias vezes o coração de Faraó para trabalhar com o coração de Faraó e com o povo. Até que Faraó decide liberar o povo. Aí o texto vai dizer, Moisés libera o povo, pode ir. Pode ir. Moisés pode levar o povo. E aí, interessante que começa aqui, eu acho interessante a caminhada de Deus com o seu povo. O texto vai nos dizer, com o povo, durante o dia, uma nuvem acompanhava o povo, seguindo o povo. E à noite, uma coluna de fogo acompanhava o povo, para iluminar o caminho do povo. Ou seja, a presença de Deus estava com o povo. Interessante é que o povo chega diante do mar, e aí Faraó, nesse tempo, ele se arrependeu do que fez, Deus endureceu o coração dele novamente. Ele fala, não vamos deixar esse povo fugir, não. Vamos atrás deles, não vamos deixar que eles fujam. E Deus vai dizer, eu endureci o coração de Faraó para que eles saibam que eu sou Deus. O interessante é que os egípcios vão atrás do povo de Deus e quando chega diante do mar, o que é que o povo faz para Moisés? O povo diz para Moisés assim, Senhor, Moisés, por que Deus nos trouxe aqui? Por que você nos trouxe aqui? Por que não nos deixou lá no deserto? Para que morrêssemos lá? Você nos trouxe aqui para morrer aqui? Aí Moisés, ele tem a presença de Deus, ele busca Deus. Senhor, o que nós faremos? E Moisés vai dizer Deus vai dizer para Moisés, estenda a tua vara e diga ao povo que marche. E Moisés faz isso. E o que Deus faz? O mar se abre e o povo passa. Como aqui, com o pé, não molhou nem o seu pé, em terra seca. E depois, quando o povo passa, quando os egípcios começam a caminhar, Deus ele fecha os mares e ele acaba com todos aqueles egípcios. Ou seja, Deus fez um grande milagre no meio do povo. Mas não termina aí, meus irmãos, a caminhada de Deus com o povo. O povo vai andando, o texto vai dizer que ele chega até um lugar chamado Mara, e o povo tem sede. Aí o povo chega para Moisés e diz, Senhor, Moisés, você nos trouxe aqui para morrer de sede? Não era melhor que nós ficássemos lá no deserto? Mas Moisés, ele tem a presença de Deus, ele busca Deus, e Deus vai dizer assim para Moisés, Moisés, pega essa árvore aqui e joga no rio. E Moisés fez exatamente o que Deus mandou, e aquela água ficou doce, ficou boa para tomar. O povo mais adiante, caminhando com Deus, Moisés levando o povo sente fome. E aí o que é que o povo vai fazer novamente? Vai murmurar e reclamar para Moisés. Moisés, nós temos fome. Nós estávamos lá no deserto, nós sentávamos ao redor de panelas de carne. O Senhor nos trouxe aqui para morrer de fome, para que morrêssemos de fome. Aí Moisés novamente, ele tem a presença de Deus. Moisés fala com Deus e Deus vai dizer assim para Moisés, eu vou mandar cair pão do céu. Mas Deus é tão bom, meus irmãos, ele sabia o que o povo precisava. Ele fala, além de pão, eu vou mandar para vocês, eles querem carne, então eu vou mandar para vocês. E de manhã, Deus diz assim para Moisés, de manhã o povo vai comer pão, e à noite o povo vai comer carne. E Deus envia as codornizes à tarde para o povo. Interessante é que daí o povo chega, ele vai caminhando, e o povo chega, deixa eu só pegar o nome da cidade aqui para não errar. O povo vai caminhando e chega em um determinado ponto, onde Ameleque, ele decide enfrentar o povo de Deus. Ele se volta contra o povo de Israel. E Moisés vai dizer assim para Josué, Josué, pega os melhores homens e vá combatê-los, porque eu subirei até o monte, e eu clamarei a Deus, e nós venceremos. E Deus livra o povo ali. Enquanto Moisés sobe no monte com Arão e Ur, enquanto Moisés está com as mãos levantadas ao céu, o povo de Israel vence o povo de Ameleque. E quando Moisés se cansa, o povo de Ameleque começa a vencer o povo de Deus. Mas o texto vai dizer que eles erguiam a mão de Moisés. E Moisés, até o ponto em que Deus entregou o povo de Ameleque nas mãos de Israel. Israel vence o povo. Deus venceu, ou seja, Deus faz mais um milagre no meio do povo. Deus opera mais um grande milagre.
E o texto vai dizer que naquele mesmo lugar o povo tem sede. Ele vai dizer para Deus, Senhor, nós não temos água para beber, a água aqui não é boa. O que nós fazemos? Moisés novamente vai clamar ao Senhor, porque ele tem a presença de Deus, Deus está com ele. E Deus vai dizer para Moisés, Moisés, pega a tua vara e fende a rocha, que da rocha vai sair água. Assim Moisés o fez. E deu de beber ao povo. E o povo vai caminhando, irmãos, até que ele chega no Monte Sinai. É aqui que eu gostaria que os irmãos quiserem abrir, em Êxodo 32. Continuar desse ponto aqui, onde o povo chega até o Monte Sinai. O texto vai dizer assim para nós. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se em volta de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que nos conduzam. Quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhes Arão, tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxe a Arão. Ele os tomou das suas mãos e com um buril deu formato ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para farrear. O que acontece aqui, meus irmãos? Quando o povo chega no Monte Sinai, eu acho interessante aqui, quando lá atrás, em Êxodo 3, quando Moisés chama Moisés, quando ele disse que estaria com ele, Deus vai dizer assim para ele, certamente eu serei contigo, e isto será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servirei a Deus neste monte. Ou seja, Deus vai falar assim para Moisés, o sinal que eu vou te dar que eu estou contigo, é que você vai tirar o povo do Egito e vai trazer aqui este monte para me servir. Aí Moisés chega no Monte Sinai com o povo, aí Deus fala com Moisés, Moisés, sobe ao monte que eu quero falar com você. Mas dê uma ordem ao povo, diga ao povo que se purifique, porque a minha presença vai descer aqui no monte e eu vou falar com você. E Moisés, ele orienta ao povo e diz assim para o povo, a presença de Deus vai se manifestar, Deus vai falar comigo. Ele vai trazer uma palavra para vocês. Só que vocês não passem desse limite, porque aquele que passar deste ponto, a presença de Deus vai consumir vocês. E aí o texto vai dizer que Moisés ele sobe no monte, e a presença de Deus no monte, o monte fumegava pela presença de Deus. O texto vai dizer barulhos de trovões, tamanha era a presença de Deus naquele lugar, e o povo fica ali embaixo com Arão. E é nesse contexto aqui que fala Êxodo 32. Aí Moisés fica 40 dias lá no monte, Deus falando com ele. E aí, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se em volta de Arão e disse, ou seja, Moisés demora para descer do monte, aí o que o povo fala para Arão? Arão, esse Moisés já era. O que aconteceu com esse Moisés? Faze-nos para nós outros deuses, para que a gente possa adorar, para que possa nos conduzir. Interessante aqui, meus irmãos, que Deus fez muitos milagres diante do povo. Olha todos os milagres que Deus fez no meio do povo, mas não mudou o coração do povo. O povo não olhava para Deus, o povo olhava para Moisés. Moisés era como um Deus para o povo. E o que o povo pede para Arão? Faze-nos um Deus, porque Moisés já não existe mais. Faça-nos um Deus para que possamos adorá-lo, para que nos conduza. E Arão vai pedir que o povo tire os seus pendentes, as suas joias, e Arão ele faz um bezerro de ouro para que o povo possa adorar. Eu acho mais interessante aqui, meus irmãos, que Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. Aí Arão vai dizer assim para o povo, amanhã vai ser festa ao Senhor. E o que o povo diz? Estes são os deuses que te tiraram da terra do Egito. E aí lá atrás, quando Deus chama Moisés, ele vai dizer, neste monte, o sinal que eu vou te dar é que o povo vai chegar aqui e vai te adorar. E o que é que o povo faz? Ele chega diante do monte, ele chega diante da presença de Deus. Ele vê a presença de Deus no monte, mas ele não olha para Deus. Ele olha para o milagre de Deus, porque Deus fez pelo povo. Eles pedem para Deus, para Arão, eu quero um Deus que faça o que nós queremos. Nós não queremos um Deus que esteja conosco, nós queremos um Deus que atenda aos nossos pedidos.
Irmãos, o que muda a nossa vida não é o milagre, é a presença de Deus que muda a nossa vida. O povo aqui não entendeu isso. Ele olhou para os milagres de Deus, mas ele não olhou para a presença de Deus. Aquilo que Adão havia perdido lá atrás, o povo não se atentou para esse detalhe. Ele olhou para os milagres de Deus e não olhou para a presença de Deus. Interessante é que Deus, vendo tudo isso, ele fala para Moisés: Moisés, desce, porque o teu povo, ele se desviou. O teu povo se corrompeu. Vai lá e desce. E Deus vai dizer assim: depressa ele se desviou dos caminhos que eu lhes dei. Eu vou consumir esse povo. Deus olha para Moisés e diz assim: eu vou acabar com esse povo. Esse povo se corrompeu, esse povo é mau. Eu vou acabar com ele. E vou começar uma nova nação através de você, Moisés. Eu vou começar tudo de novo através de você. Talvez se Moisés não tivesse, não andasse na presença de Deus, e Deus não estivesse com ele, talvez ele até dissesse para Deus: Senhor, pode queimar todo mundo aí, Deus. Pode queimar, desce o fogo entre todo mundo. Eles merecem, são pecadores. Mas quem anda na presença de Deus, ele conhece a Deus, ele conhece o coração de Deus. Aí Moisés vai dizer assim para Deus: Senhor, mas é o teu povo. E a aliança que o Senhor fez para tirar eles do Egito e levar eles para a terra prometida. A aliança que o Senhor fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. O que é que os egípcios vão falar? O Senhor tirou eles do Egito para matar eles aqui, para que eles morressem aqui? Aí o texto vai dizer que Deus, ele se arrepende do que ele falou. Se arrependeu do mal que ia fazer. E aí Moisés desce do monte, e quando Moisés chega e vê aquele povo cantando e fazendo festa, a primeira coisa que ele faz, ele vê o bezerro de ouro. O texto vai dizer que ele vai queimar aquele bezerro de ouro e vai moer ele, aquele bezerro. E o que é que Moisés vai fazer? Ele vai colocar na água e vai dar para o povo beber. O que é que nós aprendemos aqui, meus irmãos? O pecado, a princípio, ele parece bom. Mas quando vem a justiça de Deus sobre nós, o pecado ele se torna amargo. Todo o pecado que o povo fez, Moisés devolveu para o povo. Tomaram aquela água, com aquele pó, com gosto amargo. É isso que o pecado faz, meus irmãos. Quando a presença de Deus ela se manifesta, não tem como, meus irmãos. E interessante que Arão ele vai olhar para Moisés e falar assim: oh, não, que Deus tenha misericórdia de mim. Arão vai dizer assim, e Moisés vai falar: o que você fez, Arão? Ah, o povo pediu, aí o povo pediu para que eu fizesse um Deus, eu peguei os pingentes, os enfeites de ouro deles, joguei no fogo e saiu esse bezerro. Interessante que Arão também quer sair fora do problema. Foi ele que fez, ele concordou com o que o povo pediu. Então, Moisés toma uma atitude e diz assim: ó, aqueles que são de Deus, venham comigo. E aí o texto vai dizer que os filhos de Levi acompanham Moisés, e Moisés dá uma ordem para o povo: ó, todos aqueles que desobedeceram, que não estão aqui, peguem a sua espada e acabem com eles. E foi o que aconteceu. O texto vai dizer que cerca de 3.000 homens morreram naquele dia, pela desobediência a Deus. Interessante que Moisés, ele chama o povo, ele chama aqueles que estavam com ele e disse assim: olha, eu vou falar com Deus. O que vocês fizeram é muito grave, mas eu vou falar com Deus, eu vou clamar a Deus, para que Ele perdoe vocês, para que o peso de Deus, a mão de Deus não venha sobre vocês. E o texto vai dizer que Moisés, ele vai clamar a Deus e vai falar: Senhor, perdoa este povo, perdoa o pecado deles. Eu sei que eles pecaram, mas perdoa o pecado deles. Lembra da promessa que o Senhor fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. E você tiraria eles do Egito e levaria eles para a terra prometida, para a terra que emana leite e mel. Aí Deus vai dizer assim para Moisés: tudo bem, Moisés, eu vou cumprir o que eu prometi. Você pode subir daqui e levar o povo para o Egito, levar o povo para a terra prometida, pode levar. E tem mais, ainda vou mandar um anjo à sua frente para conduzir vocês e para acabar com os seus inimigos. Só que tem um detalhe: eu não irei com vocês. Eu vou dar a promessa para vocês, eu vou cumprir o que eu prometi para vocês, mas eu não irei com vocês. E o texto vai dizer assim, no versículo 4 do 33, ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu os seus enfeites, pois o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, és um povo obstinado,
Se por um momento eu subir no meio de ti, eu te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Deus ele diz para Moisés, eu não vou com o povo, porque se eu for no meio do povo, eu vou acabar consumindo o povo. Eu vou fazer o que eu prometi para vocês, mas eu não irei contigo. E o povo ouvindo essas más notícias, que Deus não iria com ele, o texto vai dizer que o povo tira os seus atavios, tira os seus enfeites, ou seja, aquilo que levou o povo a pecar, todos aqueles enfeites, aqueles adornos de ouro que o povo usou para fazer um bezerro de ouro, aí o povo tira todos aqueles enfeites, todos aqueles atavios, para que pudesse andar com Moisés até a terra prometida, porque Deus ele não iria adiante do povo se o povo continuasse com aqueles atavios, com o pecado. Deus não anda no meio do pecado. O povo precisou desfazer, tirar tudo aquilo que o fez pecar. Assim também nós, meus irmãos, precisamos tirar, deixar de lado tudo aquilo que nos faz pecar. Porque senão Deus não irá conosco. Interessante é que Moisés vai clamar a Deus depois, ele vai dizer assim, Senhor, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Moisés vai dizer para Deus, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Porque Moisés sabia que o mais importante não era a bênção de Deus. Talvez muitos de nós aqui aceitássemos um anjo, como Deus disse, não, eu vou te dar um milagre, eu vou abençoar você. Eu vou mandar um anjo fazer um milagre para você, mas só que eu não vou junto. Mas Moisés conhecia Deus, e Moisés sabia que sem a presença de Deus é impossível. É impossível. Ele diz assim para Deus, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for conosco, eu não irei. Então é mais fácil que o Senhor me mate aqui, mas se o Senhor não for comigo, também eu não irei. Porque Moisés sabia a importância da presença de Deus. Irmãos, sabe o que eu acho interessante? Deus levanta Moisés para ser o libertador do povo. E Deus opera muitos milagres através de Moisés no meio do povo. E mesmo assim, o povo vendo todos aqueles milagres, o povo não mudou o seu coração. O coração do povo não estava em Deus, estava nos milagres de Deus. Eu acho mais bonito aqui, meus irmãos, que Deus levanta Moisés para ser o libertador do povo. Mas eu acho lindo isso, irmãos. Em Hebreus capítulo 3, verso 3, vai dizer assim, que Jesus ele é maior do que Moisés. Quando a gente olha para os milagres que Deus fez no meio do povo, a gente olha, quando Deus tira o povo do Egito, o texto vai dizer que a coluna, uma nuvem, conduzia e guiava o povo pelo deserto. Aí Jesus vai dizer assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade. A presença de Deus lá no povo vai dizer que à noite tinha uma coluna de fogo para iluminar o caminho do povo. E Jesus vai dizer assim, ó, eu sou a luz do mundo. O mais interessante, irmãos, é que Deus, a presença de Deus lá, no meio do povo, o povo tinha fome. E a presença de Deus, ela faz pão cair do céu. Caiu o maná para o povo todos os dias. E Jesus vai dizer assim, ó, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que caiu do céu. O povo tinha sede. O povo estava com sede. E a presença de Deus fez que Moisés fendesse a rocha e da rocha saísse água para saciar a sede do povo. E Jesus vai dizer assim, eu sou a água da vida, eu sou a pedra, eu sou a rocha. Jesus, ele é a própria presença de Deus, meus irmãos. Quando eu vejo que Jesus, ele é maior do que Moisés, ele é o verdadeiro libertador. A palavra vai nos dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, irmãos, Deus, ele nos ama tanto, que a palavra vai dizer que ele se desfez da sua glória, ele veio aqui por nós. Não podemos imaginar, irmãos, aqui a presença de Deus real, como Jesus esteve aqui. Lá, a presença não estava, Deus estava lá no meio do povo, mas a presença não estava no coração do povo. E Deus, ele faz a própria presença de Deus. Jesus, ele vai dizer assim, eu sou o pão da vida, aquele pão lá que Deus, que Moisés, através de Moisés, deu ao povo, eu sou o verdadeiro pão da vida. Jesus vai falar para aquela samaritana,
Aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, porque ele é a rocha verdadeira, ele é a água da vida. Jesus, ele é a verdadeira presença de Deus. Jesus, ele vem para resgatar tudo aquilo que se havia perdido. O que Adão perdeu lá no Éden, Jesus, ele veio para resgatar. Agora, meus irmãos, o tempo é curto, mas eu quero concluir essa palavra. O mais importante, irmãos, como já foi dito aqui a respeito da presença de Deus. Nós temos uma decisão a tomar diante da presença de Deus. Jesus, ele veio, a própria presença de Deus se manifestou aqui na terra, esteve no meio do povo. A palavra vai dizer que Jesus fez muitos milagres. João vai dizer que não caberiam em todos os livros, se fossem escritos todos os milagres que Jesus fez. A presença de Deus, irmãos, ela está aqui. A presença de Deus, ela está aqui. Agora nós temos uma decisão a tomar diante da presença de Deus. Moisés conduziu o povo em todo aquele tempo, tirando o povo do Egito e levando para a terra prometida. Mas o povo não quis estar na presença de Deus. Qual é a decisão que nós temos que tomar aqui nesta manhã? O que é que nós fazemos diante da presença de Deus? Nós podemos só olhar a presença de Deus como o povo. Ele olhou a presença de Deus através de todos os milagres que Deus fez. Ou nós podemos decidir estar na presença de Deus. O que vai transformar nossa vida é querer estar na presença de Deus. O fato de Deus estar se manifestando no meio de nós, Deus vai fazer muitos milagres, Ele vai fazer porque Ele é Deus. Jesus vai dizer, em Mateus capítulo 6, Ele vai dizer assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí se voltar um pouquinho o texto, ele vai dizer assim: não vos preocupeis com o que comer, com o que beber, com o que vestir. E de fato a presença de Deus, ela faz tudo isso. Olha o povo. Deus sustentou o povo, deu de comer, deu de beber e deu de vestir. E dentro do Deuteronômio vai dizer que em todo aquele tempo nem a roupa do povo se consumiu. Imagina aquele povo 40 anos crescendo e a roupa crescendo junto com eles. Então a presença de Deus, ela vai nos sustentar. Mas o que vai de fato transformar nossa vida é permanecer na presença de Deus. Então, diante da presença de Deus, nós temos que tomar uma decisão, meus irmãos. Jesus, a presença viva aqui na terra, a presença de Deus aqui no meio do povo. Aí eu me lembro, a gente pode olhar numa passagem que Jesus, ele vai almoçar na casa de Marta e de Maria. Aí Jesus está ali, a própria presença de Deus está ali. Aí duas irmãs, uma preocupada com o que ela tinha que fazer, porque Jesus estava ali. E naquele tempo, meus irmãos, receber Jesus em casa era um pouco complicado, porque era Jesus e pelo menos mais 12 pessoas ali, né? Para você fazer algo para ele ali seria meio complicado, né? A pessoa se preocuparia mesmo. Hoje seria mais fácil, né? Talvez se Jesus se fosse hoje, talvez era mais fácil você pegar o telefone e pedir uma pizza, era bem mais fácil. Mas então as preocupações de Marta eram válidas. Mas diante da presença de Deus, meus irmãos, Jesus vai dizer que Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Então nós precisamos escolher. Nós vamos apenas contemplar a presença de Deus ou vamos querer estar na presença de Deus? Seguindo a história de Marta e Maria, nós vamos ver o que vai acontecer. Lázaro morre. Chega a notícia para Jesus: Jesus, aquele a quem tu amas, está enfermo. Jesus podia ter curado Lázaro, não podia ter curado Lázaro? Poderia ter curado Lázaro. Mas se Deus tivesse curado Lázaro ali naquele momento, antes, se Ele não permitisse que Lázaro morresse, tivesse feito o milagre antes, talvez Deus não teria transformado a vida de Marta e de Maria. E a gente vai ver no decorrer da história, Jesus espera Lázaro morrer, ele vai ao encontro de Lázaro, de Marta e de Maria, e a gente vai perceber que quando Jesus está próximo do lugar onde elas estão, Marta fica sabendo que Jesus está vindo, ela vai até o encontro de Jesus. E ela questiona Jesus: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido? E Jesus vai dizer para ela assim, se creres, verás a glória de Deus. E o interessante, irmãos,
é que Jesus ele fica no mesmo lugar onde ele está. Ele diz assim para Marta, vai lá e chama Maria. E Maria veio ao encontro de Jesus. E a palavra vai dizer que Maria se prostra aos pés de Jesus. Porque Maria, ela decide estar na presença de Jesus. Quem decide estar na presença de Deus se prostra diante dele. E o texto vai dizer que Jesus, ele se comoveu-se em espírito. E ele chora. E Jesus vai dizer assim, aonde está? Me leve até ele, até onde ele está. Aí Jesus chega diante de onde Lázaro está, e Jesus vai dizer assim, tirem a pedra. E aí Marta, ela diz assim para Jesus, Senhor, mas cheira mal, já 4 dias está morto. Às vezes, meus irmãos, somente olhar a presença de Deus não nos leva a confiar em Deus. E Maria, irmãos, ela decidiu escolher a melhor parte, como Jesus lhe disse. E Maria tem a vida transformada. Se a gente olhar Maria lá na frente, ela vai ungir os pés de Jesus. Com um bálsamo. Com aquilo que era de mais precioso para ela naquela época. Que era aquele vidro de alabastro. Que ela quebra e derrama tudo aos pés de Jesus e unge Jesus. E Jesus vai dizer assim, por onde esse evangelho for pregado, for anunciada essa palavra, essa mulher será lembrada. A presença de Deus, decidimos estar na presença de Deus, Ele vai transformar e mudar a nossa vida. Às vezes milagres, irmãos, Deus pode fazer milagres, porque Ele é Deus, mas os milagres não vão transformar a nossa vida. O que vai mudar a nossa vida é a presença de Deus. Mas nós precisamos decidir estar na presença de Deus. A presença de Deus é tão importante, meus irmãos. E Deus, sabendo disso, Deus sabia de todas as coisas. Ele sabia que o povo não ia obedecer a Ele. O povo olharia para Moisés como olhou para Moisés e não olharia para Ele. Deus enviou o seu próprio Filho, a presença dEle, a presença real de Deus. Para que crescem nele e voltassem a estar na presença de Deus. Antigamente, meus irmãos, só quem tinha acesso ao Santo dos Santos era o sacerdote. Existia um véu que separava, ele precisava se santificar para poder entrar na presença de Deus. E quando Jesus morre, o texto vai dizer que o véu é rasgado de cima a baixo. E hoje nós temos acesso à presença de Deus. Para concluir, meus irmãos, João capítulo 14, Jesus vai dizer assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Irmãos, Jesus ele vai dizer, eu vou rogar ao Pai para que Ele envie outro Consolador. E esse não vos abandonará, Ele estará com vocês todos os dias. E lá em Atos vai dizer que todos estavam reunidos no mesmo lugar. E sobre eles desceu o Espírito Santo. A presença real de Deus, a promessa de Deus, ela veio. E a promessa de Deus está aqui, meus irmãos. O Espírito Santo, ele veio sobre nós. Ele veio sobre a igreja. A verdadeira presença de Deus não está sobre nós, ela está em nós. Nós precisamos buscar, meus irmãos. Querer estar na presença de Deus. A presença de Deus, Deus vai dizer assim quando Moisés clama a Deus e diz assim, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu também não irei, nós também não iremos. E Deus vai dizer assim para Moisés, Moisés, a minha presença estará com você, eu estarei com você. E eu te darei consolo. A presença de Deus, meus irmãos, às vezes a gente pode olhar a manifestação de Deus com milagres, com curas. E Deus faz isso porque Ele é Deus. Mas a gente vai perceber que o verdadeiro poder de Deus, quando desce sobre os discípulos, a presença do Espírito Santo. Quando Pedro começa a falar, vidas são transformadas naquele lugar. Quando Pedro começa a falar acerca de Jesus, as pessoas, o que é que nós precisamos fazer?
Aí Pedro vai dizer, se arrependam. A presença de Deus, meus irmãos, ela vai fazer diferença na tua vida. Quando ninguém mais puder te ajudar. Assim como Moisés, Deus diz para Moisés, a minha presença estará contigo, eu te darei consolo. Porque tem momentos, meus irmãos, que nós vamos enfrentar, e certamente iremos enfrentar, que somente a presença de Deus pode fazer a diferença na nossa vida. Eu gostaria de orar com você, se o pessoal do louvor quiser. Irmãos, eu estudando essa palavra, meditando sobre essa palavra, pena que o tempo aqui não é curto, não dá para falar tudo, mas eu achei interessante que, meditando sobre essa palavra por esses dias, Deus falou muito forte ao meu coração a respeito da presença de Deus. O que é a presença de Deus na nossa vida? E o Espírito Santo falou muito forte comigo com algo que aconteceu há um tempo atrás, que marcou a minha vida. Mas eu havia até esquecido desse momento que eu passei, e por isso que eu passei. Há mais ou menos uns 30 anos atrás, meus irmãos, eu tive que passar por um processo cirúrgico. Primeiro eu fui até o médico e ele disse assim para mim, não, vamos fazer um pequeno procedimento, talvez você não precise pela cirurgia. Eu acredito que vai resolver o problema. Mas não resolveu o problema. Aí o médico falou, você vai ter que fazer cirurgia, não tem jeito, não tem como. Você vai ter que ir para lá, não tem jeito. E aí, meus irmãos, eu me lembro que eu me internei no domingo pela manhã, para fazer cirurgia na segunda-feira pela manhã. Eu tinha mais ou menos uns 13 anos. E eu confesso aos irmãos que naquele dia, naquela noite, de domingo para segunda, eu não dormi aquela noite. Eu fiquei preocupado. Eu tinha medo do que ia acontecer. Era algo novo para mim. Eu fiquei com muito medo. Eu não dormi aquela noite toda. Eu não sabia o que fazer. Eu estava desesperado. Eu estava no quarto, tinha até uma pessoa comigo. Mas algo interessante aconteceu aquele dia. Muitos aqui não conheceram meu pai. Alguns aqui conheceram. Meu pai sempre foi um caminhoneiro, sempre trabalhou com caminhão. Meu pai, nesse período, nessa época, nessa fase da nossa vida, meu pai viajava muito. Eu não via ele todos os dias. E naquele dia, meus irmãos, eu não sabia. Pela manhã, pouco antes uma hora antes da cirurgia, eu fui tomado por um medo naquele quarto que eu não sabia o que fazer. Eu fiquei desesperado, eu comecei a chorar. E o mais interessante, irmãos, que quando eu olho pela porta do quarto, quem que entra ali? O meu pai entra por aquela porta. E o mais interessante, irmãos, meu pai, do jeito que ele estava ali, ele chegou. Meu pai, ele sempre, até a maneira dele de vestir, da maneira simples dele se vestir, ele entrou naquele quarto. E o detalhe, irmãos, ele não podia estar ali, não era horário de visita. Eu não sei como ele conseguiu entrar ali. Ele disse que falou com as pessoas ali e deixaram ele entrar. A hora que meu pai entrou naquele quarto, meus irmãos, eu senti uma paz tão grande. A presença do meu pai naquele lugar me tirou todo o medo. Todo o medo que eu tinha foi embora. E meu pai falou algumas coisas para mim ali que ele não costumava falar. Quem aqui conhece meu pai, talvez entenda o que eu estou falando. Irmãos, naquele momento eu estava orando. E meu pai já vai fazer 3 anos agora em fevereiro que ele faleceu. E eu senti uma emoção tão grande, irmãos, uma saudade do meu pai tão grande que eu me emocionei. Aí o Espírito Santo falou comigo, meu filho, eu sou teu pai. Não temas porque eu sou teu pai. Nos momentos mais difíceis que você tiver, quando você tiver medo, quando não tiver ninguém com você, eu estarei contigo. Eu sou teu pai. O teu pai não está mais aí, mas eu estou contigo. Eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Irmãos, essa é a verdadeira presença de Deus, meus irmãos. Quando você não tiver ninguém, quando você se sentir sozinho, é a verdadeira presença de Deus. É que vai consolar o teu coração. É que vai confortar o teu coração. Eu jamais vou esquecer essa palavra, irmãos. Porque eu entendo que tudo o que eu passei lá atrás, que eu vivi lá atrás, era para que Deus falasse comigo hoje.
Eu gostaria de orar, irmãos, com você. Talvez você está passando por um momento difícil, ou talvez não, você está passando por um momento muito bom, Deus está te abençoando. Mas eu gostaria de orar com você, assim como eu, todos os dias eu faço essa oração. Senhor, vem comigo. Aquele que quer convidar Jesus para ir com você, aquele que não quer sair aqui desta manhã, não quer sair por aquela porta, sem convidar Deus para que vá com você, assim como Moisés disse para Deus: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu também não irei. Eu gostaria de orar com você, e decide convidar Deus para ir com você. Se você quiser orar comigo, quiser vir aqui à frente, eu gostaria de orar com você. Aquele que quer sentir a presença de Deus. Nós temos duas opções, meus irmãos. A presença de Deus está aqui. Você pode apenas contemplar o que Deus vai fazer aqui. Ou você pode decidir andar com Deus e caminhar com Deus. O interessante, irmãos, quem entende que a presença de Deus é importante, o texto aqui vai dizer que Moisés, ele para falar com Deus, ele se isolava, ele armava uma tenda do lado do acampamento, e lá ele conversava com Deus. O texto vai dizer que a presença de Deus, a nuvem, que é a presença de Deus, rodeava a tenda, e o povo olhava a presença de Deus. E Moisés, quando ele falava com Deus, ele ia até a tenda. Interessante é que o texto vai dizer que quando Moisés saía, ele vai dizer que Josué ficava lá, porque Josué entendeu a presença de Deus, a importância de estar na presença de Deus. Sabe o que é o mais interessante, irmãos? Quem anda na presença de Deus, ele tem visão. Todo aquele povo que estava lá, de todo aquele povo que estava lá, quantos entraram na terra prometida? 2 pessoas. E uma delas quem foi? Josué. Porque ele decidiu estar na presença de Deus.